Eu gostaria de me direcionar principalmente ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia. Da Agricultura, principalmente com relação aos assentamentos que são feitos na Amazônia, e ao Ministério da Economia, com relação, quando se fala de colocar, principalmente no Plano Safra, a maior parte dos recursos para a agricultura familiar. E dizer que estes recursos não estão chegando a esses agricultores familiares, por diversos motivos. As instituições bancárias, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, não têm funcionário suficiente para dar atendimento, principalmente ao produtor familiar. Eles não têm acesso ao crédito, então esse dinheiro está ficando no banco para fazer caixa do banco. Então precisamos mudar essa política pública se queremos realmente que esse dinheiro seja aplicado a essa produção familiar. Ao Ministério da Agricultura, principalmente o INCRA, que faz os assentamentos, há os assentamentos, mas não há depois um acompanhamento e nenhuma assistência a essas pessoas, esses produtores que estão sendo assentados, mas estão sendo largados, muitas vezes não tem um ramal para escoar uma produção. Por isso a nossa Amazônia está pegando fogo. Poderíamos fazer, dentro do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, criar subsídio para, por exemplo, a compra de trator, a compra de subsídios agrícolas, que possa diminuir o custo, principalmente dos insumos. Nós temos aí um preço na Amazônia muito caro dos insumos, porque não há produção dos insumos na Amazônia. Tudo vem ou do centro-oeste ou da região sudeste. E não há um subsídio dessa forma para poder ajudar a esses produtores rurais produzir a sua área lá na Amazônia. Com relação à questão de tratores, é importante mencionar por que hoje se faz queimada ainda. Porque não tem estrutura para poder fazer uma limpeza do campo usando uma máquina e também uma aradagem de um campo, por também não terem equipamento suficiente para isso. Então, a minha indagação é se o Ministério, tanto da Agricultura quanto da Economia, tem planejamento para mudar essa situação que se encontra a nossa Amazônia hoje. Eu sou do estado do Acre e tenho acompanhado, também trabalhei no Banco da Amazônia por 15 anos, fui gerente de banco, e vejo ali uma falta de técnicos, Muitos governos também não têm assistência técnica para elaborar projetos para esses pequenos produtores. Os grandes produtores conseguem contratar uma empresa, contratar um engenheiro para fazer os projetos, mas os pequenos produtores não conseguem fazer isso. Então, precisa-se mudar essa realidade se queremos mudar a realidade do Brasil. Se não mudarmos, não focarmos nessa... Não adianta só investirmos, colocar o recurso lá e esse produtor não ter acesso a esse recurso. Então fica essa indagação no sentido de que realmente precisamos dos subsídios, precisamos dessa desoneração, mas que esse recurso possa chegar realmente ao produtor rural que produz, que mais leva o alimento para quem mora na cidade. Mas é isso, eu agradeço, presidente Marcelo. Eu vou me concentrar aqui em algumas questões pontuais do deputado Jesus, Então, a primeira sobre a questão dos agricultores familiares, tem havido um aumento gradativo de recursos já há muitos anos, A política do governo vai nesse sentido. Eu queria chamar a atenção que a maior parte dos recursos do crédito não vai para os agricultores familiares, mas a maior parte, a partir desse ano safra, da equalização dos juros, sim, isso está indo a partir de agora para os agricultores familiares. A gente espera que isso atenue o problema que o deputado mencionou, que é um problema real, quer dizer, a dificuldade para que esse crédito efetivamente chegue aos agricultores. Queria mencionar o fato de que o cooperativismo de crédito está se expandindo, isso é um ponto positivo, inclusive na região norte. E ainda respondendo a algumas perguntas
do deputado. Eu queria lembrar que nesse Plano Safra voltamos a financiar a assistência técnica para a realização de projetos para apoio aos agricultores com recursos do crédito, tratores, né, no Pronaf com taxas subsidiadas. E que a questão do preço dos insumos na Amazônia é um problema real, e a gente espera que essas medidas de melhoria sistêmica, né, da competitividade sistêmica da economia, infraestrutura de transportes e tal, atenue também esse problema. E, finalmente, eu queria voltar na questão do... Só mencionar um ponto que o deputado Orlando Silva tocou sobre a questão da avaliação dos gastos tributários de eficiência, um ponto importantíssimo, dificílimo. Queria só dizer que dentro do Ministério da Economia existe uma secretaria, né, de avaliação e planejamento que tem uma subsecretaria específica para cuidar desse ponto e que está desenvolvendo uma série de estudos que a gente espera que tragam um pouco de luz sobre esse assunto no futuro. Muito obrigado.